Olha, me fez lembrar do samba do Noel Rosa, né. Meu Deus do céu, que palpite infeliz, né, porque o presidente podia ter passado sem essa, evidentemente. Veja, a gente tem uma Constituição aprovada em 1988, portanto, a gente não está falando de uma Constituição do século XVIII, né, como a Constituição americana, né, ou de constituições ainda do século XIX. A gente tem uma Constituição já do final do século XX, pós-ditadura militar, e que consagra como um princípio fundamental o princípio da transparência. De modo que decisões de membros da alta cúpula do Estado, pode ser do legislativo, senadores, deputados, ou também da alta cúpula do Estado, no caso do Judiciário, e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal é o que ocupa a posição maior aí, eles têm que ter transparência nas suas decisões e nos seus votos, né? Porque são, de uma forma ou de outra, eleitos ou não, são representantes da sociedade. E, portanto, o mínimo que você pode esperar de alguém que se considera capacitado para ocupar uma cadeira na Suprema Corte é que essa pessoa seja também capaz de prestar conta dos seus atos, né? Não prestar contas eleitoralmente, já que a gente está falando de mandatos que são praticamente vitalícios, né? As pessoas só saem do Supremo Tribunal Federal, se assim quiserem, ao completar 75 anos, mas que pelo menos elas possam ter que responder na discussão pública por aquilo que fizeram. E aí, claro, por tabela, e eu acho que é isso que incomodou tanto o presidente da República, que aqueles que indicaram essas pessoas também sejam cobrados pelas indicações que fizeram. E no caso aí, a gente sabe que a origem disso tudo está o quê? No voto do Zanin, o próprio presidente chegou a verbalizar essa questão aí na fala dele, e foi uma indicação muito contestada, primeiro por haver vínculos muito pessoais do presidente com o Zanin, não exatamente um vínculo que a gente poderia dizer que era programático, de alinhamento político mais amplo, que justifica a indicação para a agenda da Suprema Corte. Nem estou entrando no mérito do Zanin ter ou não ter o notório saber jurídico, entendo que ele tenha, mas isso não é critério suficiente, é um critério necessário. Né? O critério suficiente passa também por respeitabilidade, por reputação ilibada, né? Mas também por ser alguém com posições politicamente defensáveis ao assumir uma posição no Supremo Tribunal Federal. Eu digo politicamente porque o STF não decide só com base na letra fria da lei. Ele decide também com base em certas visões de mundo que os seus juízes têm e que, evidentemente, instruem esses votos. Então, o mínimo que a gente pode esperar realmente é que os ministros do Supremo e os responsáveis pelas suas indicações, no caso aí o presidente da República e os senadores que aprovaram o seu nome, eles sejam cobrados por aquilo que fizerem. E aí acho que o presidente ficou incomodado, isso aumenta uma pressão que já vinha forte sobre ele, isso pode ser uma segunda fonte de incômodo, para que ele nomeie agora uma mulher, de preferência uma mulher negra para o STF. A gente tem visto muito uma discussão aí baseada na ideia de que ele vai nomear chapas, né, sejam chapas como o presidente do Tribunal de Contas da União, seja o Messias, que é o advogado-geral da União, seja eventualmente, como voltou a se cogitar, o ministro da Justiça, Flávio Dino, são todas pessoas altamente capacitadas para ocupar uma posição no Supremo Tribunal Federal. O problema é esse. O problema é que, sendo aí um órgão que, de uma forma ou de outra, já insisto, mesmo não sendo eleito, sendo indicado e aprovado pelo Senado, representa a sociedade brasileira, é de se esperar que ele tenha na sua composição um mínimo que seja de espelhamento da sociedade brasileira. E aí vai ser a ministra Rosa Weber. Se for nomeado um outro homem para o ministério, a gente vai ficar com uma juíza em 11, o que é indecente. Né? E se for nomeado um homem branco, a gente vai ficar com 11 pessoas brancas no Supremo Tribunal Federal. Basta olhar para a composição da sociedade brasileira para saber que 1 sobre 11 não é exatamente a proporção de mulheres, e nem ainda, muito menos, proporção de negros e pardos na população brasileira. Então, acho que o presidente, incomodado com essas pressões, acabou, na realidade, dando motivos para ser ainda mais pressionado daqui para frente.